Olá meus amigos, minhas amigas, Salgadinho na área de novo, novamente, outra vez, é sempre isso, né? Não é sempre isso não, nós estamos hoje aqui numa alegria imensurável, porque o Cavaquinho em Cena recebe nada mais, nada menos do que um dos grandes construtores do Pagode 90, um dos grandes compositores do samba, do pagode, da música brasileira. Nós estamos recebendo aqui hoje, aliás, ele nos está recebendo aqui em seus estúdios, Paulo Leandro, o Leandro Learte. Paulo Salgado, que prazer. Prazer enorme. Beto também, prazer receber vocês aqui, amigo de longa data. Mais de 30 aí por aí? Nossa Senhora, se a gente começar a contar nossas histórias aí, vamos... É muita coisa, dá vários podcasts. Dá vários, mas Dá é a vários. primeira vez que a gente grava alguma coisa junto assim. Primeira vez, na verdade, é verdade. E logo para falar sobre cavaquinho, sobre música, sobre samba. Nós não poderíamos de fazer diferente, né? Estamos aqui também com o Beto Santos, que é nosso mediador aqui na Academia do Cavaquinho, um dos construtores da Academia. Guitarrista. Grande Já fui guitarrista, já fui. Que alegria que é estarmos com o Leandro, né, velho? Poxa, cara, é uma emoção, é uma felicidade sempre estar com ele. Eu sempre falo pra você, né, nas nossas conversas, que eu sou fã do Leandro Learte. Acompanho seu trabalho, gosto muito. Eu não sei se você sabe até, Leandro, mas meu tio era do Grupo Malícia. Ah, é? O Vagnão. O Vagnão, o Guinhão. É. Finado Então, Guinhão, né? Então Poxa. sempre acompanhei os seus trabalhos, a sua contribuição para o trabalho do Grupo Malícia ali, acabou dentro da Que família. legal. E eu sempre falo isso pro Salgado, eu sou fã do Leandro, gosto muito da Pô, obra, a gente do era mais trabalho. próximo do que a gente imaginava, né? Você vê, né? Guinhão, O mundo é pequeno, né, o cara? mundo é pequeno, né? Então a gente pode começar por aí, cara. A gente pode começar por aí porque, assim, o Malícia veio na plataforma das suas produções, né? Foi. Um talento imenso daquela rapaziada, o Wilson, um grande músico, uma voz linda, né? E se você se lembra aí, como é que foi essa experiência de lançar aí esse grupo Malícia pro Brasil inteiro? Nossa, lembro, e foi uma das grandes conquistas no começo da minha carreira como produtor. Na verdade, eu acho que eu tinha, nem o Arte Popular, o Canto da Razão, acho que tinha sido lançado, eu estava produzindo Malícia, e eu lembro hoje, lembrei agora que o dinheiro do disco do Malícia, que não era muito, mas era bastante pra gente, né, que não ganhava nada com música. Eu lembro que eu comprei meu primeiro carro, que era um golzinho, e tal, um golzinho na época, um golzinho bem simplesinho, mas o Malícia me tirou do metrô para me colocar nas avenidas Malícia! perigosamente. Perigo pra sociedade, o Leandro no volante. Perigosamente. E Legal. tem muitas histórias, né, com o Malícia nesse sentido, assim. Que eu lembro do Ilcinho, a gente falou do Ilcinho, do Wagner, né? Seu tio Wagner, né? Meu tio. Saudoso Wagner nos deixou muito cedo, né? E toda a galera do Malícia nasceu na zona norte de São Paulo, ali no Edu, essa galera. Edu, Marcelo, Fernando, todo mundo ali, o Zé, ali na região do Tucuruvi, ali, né? Aquela região da zona norte. Exatamente. E ali, eu lembro que a primeira vez que a gente foi no estúdio, o Nenê cantava as músicas Exatamente. do disco, né? Em que eles gravaram Raio de Sol, um raio de sol, balanço no mar, eu e você na... Minha primeira música gravada. Caraca. Olha aí. Aí, começou a história. Né? E eu lembro do Wilson. O Wilson era apenas um músico contratado do Malícia, ele não era do grupo ainda na época. E ele foi para acompanhar a gravação, acho que para fazer coro, né? Para ajudar no coro. E ele estava sentado assim, de repente o tom estava meio alto pro Nenê cantar. Falei, cara, eu vou testar a voz desse menino aí, mas eu não canto. Olha o Professor, do Wilson. Professor, eu não canto. Eu falei, não, vamos tentar aí. Aí ele foi lá sem nunca ter cantado na vida. E aí eu lembro do... Aí ele começou, na janela, com aquela vozinha, do meu quarto, uma imagem, uma dor. Falei, cara, descobri um cara. Descobri. Caramba, Vai ter que colocar o cara no grupo. Que descoberta, né? muito bom esse, muito bom. Vai ter que colocar o sim. cara no grupo. O Wilson vai ter que Foi entrar. você que colocou o Wilson no Malícia. Ele era apenas... E tocava muito bem violão. O Wilson toca Toca muito bem, até né? hoje. Toca até hoje.
É um professor também, que nem É o isso que eu ia Salgado. falar, Ele ele tá dando aula de cavaquinho, violão. dá aula de canto, ele se Ele vira. que me ensinou a tocar violão. Não. É, ele é um a grande levada professor. de O Railzinho. pagode foi ele, de samba. Então o Marissa me tirou das ruas e eu coloquei o Wilson no palco. Caramba, E o Sim ensinou ele a tocar violão. Aí, ó. Samba. Um depende Pô, do outro. cara. é um ecossistema mesmo. É. Você acredita, cara? Esse cara Salgado, isso foi em 2008, né, cara? É. Encontrei esse rapaz aqui, Foi Beto Santos. 2007. Né? Encontrei esse rapaz na igreja, entrou na igreja tranquilo ali, né, cara? Sossegado, né? Foi onde eu conheci a Nathalie também. Nathalie, Sua mas esposa. verdade. Ah, cara, aí me descobriram na igreja, você podia fazer ali o louvor e tal. Não, me deixa aqui, eu só quero vir aqui e tal, né? Pegar um culto. Aí esse cara ficava, Salgado, e aí, mano, por que você não volta a tocar e tal? Fiquei uns 10 anos fora sem tocar, né, cara? Sim, eu Não lembro. queria mais tocar, cara. Eu lembro. Mas não pela música em si, né? Mas mais pelo o entorno assim da música, né? Era muito intenso, né, Muito Salgado? intenso e a gente trabalhou demais. Aí É. esse cara, pô, vamos Salgado. Falei, tá bom, vai, tira essas 20 músicas aqui. E eu falei, não vai tirar nada, cara. Não tinha como esse cara tirar. Eu tocava guitarra pra caramba assim, rock and roll. Mas na igreja. Na igreja, né? O R&B, aquela coisa da igreja. Eu falei, esse cara não vai tocar samba, mano. Aí ele, pô, lembra que você pediu pra tirar as músicas? Eu tirei, e aí? Que o sonho dele era viajar, né, cara? O cara queria viajar. Era sair da igreja. Não literalmente, isso, quase isso. Aí vamos pro primeiro show. Rapaz, chegou no primeiro show, esse cara deu um branco nele, velho. Eu falei, tá bom, vambora, vai. Ficou nervoso. Pô, mas era igual as músicas, ô Leandro. Eu não era. Apesar de ter vivido aquela fase do Malícia, né? De estar junto com o pagode, quando eu completei acho que uns 12, 13 anos, eu entrei na igreja. Sim. Então dali, daquela fase ali, depois que eu entrei na igreja, eu acabei não acompanhando nada de pagode. Já conhecia, mas na hora de tocar, tipo, bagagem e corpo lúcido. Das duas era lá menor. Sim. Ele tocava a bagagem, eu tocava o corpo lúcido. Eu invertia tudo. Corpo Uma, lúcido. na verdade, continuação da outra, se for Mais, pensar assim. mais ou menos, né? Mas as e duas outra? começam com a introdução em Ré menor. É verdade, é. Eu me matava. Eu sou assim. Eu vou- Aliás, esse solo pouca gente acerta, né? Não é? É verdade, é verdade. Cara, eu gravei esse solo, gravei 2 cavaquinhos ali nesse solo, na verdade, né, cara? Porque eu sempre fazia solos nos discos do Catinguele desde a época do Joban, né? Então os arranjos já chegavam praticamente prontos e tal. E eu não ligava muito pra essa questão de arranjo e tal. E... Não, mas você toca bem o cavaquinho. Mas o solo do cavaco era uma atração no disco do Catinguelê. Era um era uma diferencial. atração. Porque a gente fazia muito aquilo ao vivo, tocava no barracão de zinco nos lugares, a gente não tinha tecladista, não tinha saxofonista, então os solos ficavam sempre pro cavaco, violão e acabou indo pros discos, né? Estúdios Camerati, né? Estúdios Camera, rapaz, você Exatamente, lembrou, né, lembrei. velho? Que é um estúdio no ABC em Santo Na André. ABC. Lá Ainda da tem, galera eu do acho que tem Pinha, do mais, Pericão. né? É. Eu acho que não tem mais, mas o Camerati gravou muita gente. Gravou o Exalta, gravou o Catinguelê, Catinguelê. gravou bastante gente lá. Esses dias mesmo, você estava falando aqui da sua primeira música gravada, foi com Malícia, né? A voz Foi. maravilhosa do Wilsinho. E a minha foi com Exalta Samba no disco Eterno Amanhecer. Eu achava que tinha sido Minha Dor, mas não foi. Foi uma... Como é que era? É que é? Canavial. Você comeu canavial, perdi meu pulmão. Caramba, Até no enxame de areia, resolvi acender. O rio secou e o vento parou de soprar, ela é. Não chovia mais de 6 meses naquele lugar. Olha que Foi bonito, essa, né? cara, não lembrava não. isso é começo de 90 mesmo, né? Bem no comecinho de Bem no 90. começo. O Exalta gravou essa música, o Pé de Moleque gravou... Não, Grande Amiga, essa foi Bira, foi... Hoje é festa na cozinha, hoje é festa na cozinha da madrinha Vicente. Ah, isso tocou muito, hein? É que tem Balangandã. Tocou bastante. tocou na USP, tocou pra caramba, né, velho? Tocou. Ah, Antes das famosas FMs, né? exatamente. São Paulo estourarem. É. O Salgado, ele já era pagode 80 como eu, assim. Não era pagode 90. Vocês estão enganados, viu? É verdade, Muda lá. De 80. Muda lá. Pagode 80. é verdade, velho. O samba pede passagem. O samba pede passagem. É. Moisés da Rocha. Grande Moisés da Rocha. Uma vez que a gente foi... Que a gente tocava no Só Pra Contrariar, em 86, eu tinha 14 anos, a gente acompanhava Jovelina, Aragão, um monte de gente. E aí eu lembro que a gente foi fazer uma entrevista com Moisés da Rocha e tava o Bezerra da Silva. Nossa.
Maravilha. E eu com 14 anos aí, eu lembro que o Moisés, assim, ele fez uma entrevista de 55 minutos com o Bezerra da Silva e de 5 minutos com arte popular. Eu adorei. Mas tava bom. Eu também entendo. queria ouvir o Bezerra, eu não queria me ouvir, eu queria ouvir o Bezerra. Ah, muita coisa, né, cara? Inclusive ali, quem tocava muito nas gravações dele, quem era? Carlinhos do Cavaco, não era? O Carlinhos, que era do nosso samba, que Nossa, ele fez o conjunto com o Gordinho, né? Exatamente, que é a afinação de bandolim. Que é... Eu vi que é. Aí, Esse ó, trouxe você já trabalho deu pra a cá. deixa, né? Eu dei a deixa, porque aí, ó. Desculpa, tá meio desafinado, mas... Não, deixa eu ver. cara, é. Que ele fazia... Às vezes tocava as 3 de cima ou as 3 de baixo, nunca as exatamente. 4, né? Então é... Exatamente. Nunca as 4, sempre as 3 de cima ou as 3 de baixo. Exato. Eu gosto muito dessa afinação aí também. O Carlinhos, grande escola. É. Tá louco. E é uma das coisas que quem toca um pouco nessa afinação, né, faz uma batida muito peculiar para essa afinação. E quando eu gravo assim com o cavaquinho nessa afinação, né, Sim. às vezes eu não uso o banjo. Eu deixo o cavaquinho numa outra, o cavaquinho 2 numa outra levada também. Muitos discos dos anos 80, anos 80 e 70, Roberto Ribeiro, AGP, Aí era a maneira do o cavaco, Isairão, né? era o Carlinhos e o Mané. E o Alceu também fazia bastante coisa. Tinha aquele que fazia solos pra caramba também. Nossa, cara. Ah, agora esqueci, não vou lembrar. E aí eles tocavam muito o cavaquinho, a Sim, afinação, eles chamavam de Paraguaçu, né? Paraguaçu. E a afinação de bandolim. E aí depois, com a introdução do Essa banjo, afinação é Mi, Lá. só Ré, Mi, afinação de violino. Só né? Ré, Mi, é violino. Afinação de bandolim, afinação de violino. E aí, depois com a introdução do banjo, o cavaquinho com essa afinação de bandolim foi meio que deixado de lado, inclusive até, Com o banjo. até uma coisa que eu pensei, assim, nos anos 90 eu acho que usei muito pouco, acho que em poucas gravações, assim, ele foi um pouco esquecido, né, o cavaquinho, a afinação de bandolim. Mas é genial, sensacional. É genial, é muito Todo percussivo. disco que eu faço, assim, na carreira solo, eu trago o cavaquinho com a afinação de E bandolim. é um outro jeito de tocar, uma outra afinação, outro instrumento, né? Não tem nada a ver com... E combina demais, né, com o 7 cordas, cara. Combina. Parece que é casadinha, Com a sensacional. percussão, né? Fica bem legal. Mas também não tinha como, né, Leandro? Porque assim, quando você surge para a cena musical como produtor, né, como frente ali no Arte Popular, você trouxe uma bagagem tua, né, uma marca registrada tua pro cavaquinho, que são poucos caras que na história da música brasileira conseguiram fazer isso com um instrumento, né? Assim, mesmo o cavaquinho já existindo, você trouxe a sua peculiaridade para aquela afinação comum que a gente faz, né? Salgado, isso é muito louco. Você também fez isso, né? E o que é muito louco é que a gente tinha grandes mestres antes da gente, né? Aham. Como Mauro Diniz, como Alcemar, como Carlinhos, como Mané, um monte de gente assim. E como colocar alguma coisa nova, sendo que esses caras já tinham colocado quase tudo, né? E aí eu pensei, cara, acho que tem uma brecha, que é a questão que até o Beto pode me ajudar nisso, que é a questão do riff, né? Que é a questão da rítmica do riff, não apenas do solo, e transformar o riff, que é a junção da rítmica da mão direita com a harmonia da mão esquerda, e transformar aquilo como se fosse uma atração da música, e talvez até mais importante, às vezes, do que o refrão da música. O teu cheiro é esse caso. O teu cheiro é aquilo. O teu Você cheiro... sabe que tem um arranjo no nosso show, no show do Salgado, que eles fazem, tipo, é uma música, nem sei qual que é, mas eles fazem essa levada aí. Faz tempo que a gente não é. Não, mas aquele essa mesmo pá. Fazer tudo. Parece que não. Bem nesse som 7 que a gente quer. Parece que não sabe Ah, que legal! O show tem isso. Ah, Que legal, aí já pegou as... Então, isso... Fica marcante. Acho que faz uns 2 anos o desafio, é isso? O desafio do teu cheiro? Desafio. Cara, você fez, e aí, cara, eu recebi mais de 5.000 vídeos assim, de músicos do mundo inteiro. Cara, aquele cara do bandolim que toca demais. Hamilton de Holanda. Ele fez, cara. Ele fez. Cara, E aí, o o menino lá do interior do Nordeste, assim, ou no Japão, Genial. todo mundo fez, e aí o teu cheiro acho que virou o riff mais conhecido do banjo. Né?
E era o primeiro disco nosso, Canta a Razão, que era um disco que a gente achava que era regional, como as coletâneas do Chopapo, o primeiro disco de vocês, foi o Bem no Íntimo, né? Foi o Bem no Íntimo, a coletânea. Não, foi o Doce Sabor, a primeira Doce música, Sabor, né? exatamente. Tanto que quando vocês gravaram o primeiro disco de 92. vocês têm aquela música Doce Viagem, Foi. que fala seu doce sabor, mas o nome da música é Doce Viagem. É. Aí o pessoal fala, Salgadinho, toca Doce Viagem. Eu falo, pô, mas esse é doce. Não, é um doce sabor que é o... Seu doce. Seu beijo é mais doce que doce sabor que você... Então, trocadilho. Agora me beija. É. Ô, Leandro, o Beto, ele tá aqui como mediador, né? Mas eu sei que o Beto é um cara muito fã do teu trabalho. Ele tá pensando, ele tá passando um filme aí. Desde a época da igreja. Sempre passa um filme. Cara, mas assim, sempre que a gente faz produções, né, e tal, a gente sempre cai um pouco na tua referência nas produções. Legal. E ele é um cara muito teu fã mesmo, né? Então ele deve ter muita curiosidade para estar falando contigo aqui. Ele já tava matando uma agora, que é Qual sobre que é? esse lance da tua batida, né? Como foi o teu cheiro, de onde que surgiu? Você acabou falando que veio dos riffs, né? Dos riffs. Aquelas coisas de guitarrista, do rock, né? Do blues. Não, eu lembro exatamente assim. Mas como que surgiu essa loucura aí? Isso é um caso legal para contar. Acho que eu nunca contei isso. Ó. Vocês já Agora vão é a hora. desvendar. Existia nos anos 80, eu era muito pequeno, nasci em 72, então começo dos anos 80 eu tinha 8, 9, 10 anos de idade. E o meu irmão, o Evandro, que é fundador do Arte Popular junto com o Tchalinho, o Evandro ele ia para os bailes black, no Palmeiras, Chic Show, Zimbábue, que chamava. Paulo Chique. São Paulo Chique. E aí existiam alguns grandes guitarristas da disco music que tocavam nos anos 80, como o Neil Rogers, do Chic, falar dele mesmo. e o Roger Troutman do Zap. Zap. Que eles faziam umas coisas assim, aqui, tipo, deixa eu ver, isso foi assim, ó. Estamos desvendando esse segredo, gente. E rolava muito essa coisa dos agudinhos, das guitarras, essa coisa do funk, da disco music e do funk. Falei, cara, e aí eu cresci com aquilo, eu ouvia muito black music em casa e eu ouvia samba também da herança do meu pai, dos meus tios, do meu tio Luciano e tal, uma série da família do meu pai e tudo mais. E aí eu pensei, cara, uma coisa que a gente herdou muito foi o grande Valdir Azevedo, né? O Valdir foi, pra mim, desmistificou o cavaquinho, né? É um dos grandes... É uma grande referência. Ele é grande referência. Principalmente Do do cavaquinho choro, solo, né? Do cavaquinho. Cavaquinho. E aí, eu lembro do Carioquinha, né? Que fazia... Aí ele fazia esse solo, eu já falei... Agora, nós nascemos numa época em que nós não éramos mais conservadores do samba, nós não éramos mais partideiros, cruz assim do São Paulo é uma grande metrópole, é meio impossível isso, né? É meio difícil. Muito difícil. E aí, espalhado assim. Anos 90 é justamente toda essa proliferação de culturas que a gente usou o samba... Multicultural, né? Assim. Usou o samba de uma maneira muito positiva e até ingênua para dizer, olha, a gente também pode ser como Neil Rogers, o Chic, ou como o Earth, Wind and Fire, só que a gente tinha pandeiro, cavaquinho, tantã, e aí o Salgado, por exemplo, colocou elementos do choro, né, na música dele, e eu coloquei esses elementos da música negra, do riff no cavaquinho, e aí então essas coisas assim, tipo... Aí veio justamente dessa junção do que eu ouvia de música. É genial, né, cara? A música está totalmente conectada. Conecta ao mundo, a gente está conectado. Né? E aí tem aquela coisa assim de tipo, a gente não tem como a gente ser puramente sambista, mas a gente tem tanto amor ao samba que a gente traz elementos de outras culturas para dizer, olha, o samba também é possível fazer isso. Sem perder a brasilidade, sem perder a essência do que a gente aprendeu com os nossos avós, com os nossos tios e tal. Eu sempre falo que... Aí contei a história. Olha, muito bom, cara. É muita coisa, né? Eu sempre falo que o samba é a música mãe da música brasileira, né? Sim. O samba tá para a música brasileira, eu faço essa comparação. Como o R&B está para a música norte-americana. Eles têm a nascente lá na África, o R&B e o samba, né? E aí, quando ele vai
aquela questão cultural que vai para as Américas, né? Quando o nosso povo vem para as Américas, Sim, a referência da música é sempre a música preta. sim. Então a música base aqui no Brasil é o samba. Então não tem como um rapaz que ouve tanta coisa não acabar influenciando e sendo influenciado pelo samba de alguma forma, né? Não Totalmente. tem como. E lembro que os shows também eram bem conservadores, assim. Eram os grupos tocando em roda de samba. No palco não existia nenhuma questão performática Aham. para deixar o público mais aceso, né? É. E a gente, nos anos 90, a gente Cara, trouxe incrível, isso, né? Eu via esse negócio em casa, era um tal de roupa pra cá, Roupa roupa pra cá. pra lá, monta figurino. Fogos de artifício se queimava É. e tal. Não, a gente fazia muita coisa. Vocês, o figurino, cara, era muito inusitado sempre. Ninguém nunca sabia o que vocês iam aprontar. A questão do figurino. O Negritude Júnior também da mesma forma. E a gente também. Tinha uma roupa que eu usava que eu tava cantando aqui, eu puxava assim, tinha outra roupa embaixo. Exatamente. Tinha outra roupa embaixo, e aí um dia eu nunca tinha tomado bebida alcoólica na vida, né, velho? E aí nós saímos de um show e a gente foi pra... Tinha um framezinho entre um show e outro, né? Aí os caras, pô, vamos comer uma pizza e tomar um vinho. Eu falei, vamos. Tomamos o vinho, né, cara? Só que tinha uma parte no show que eu trocava de roupa, então eu tava com uma roupa social, né, cara? Só que justamente essa roupa social eu não podia usar com uma meia social, porque quando eu trocava de roupa, né, velho? Tinha que ser uma meia tipo essa aqui. Pô, daqui Sei. a pouco, velho, tirei a roupa pra poder fazer outra parada, tava com a meia social e dancei de calção, tá ligado? Aquela meia social preta até aqui, Sabe qual é o problema? mano. Que não tem vídeo disso, tinha que ter vídeo disso. Não é? Eu sempre vejo. Aí eu falei, Internet. filha da mãe, mano, e todo mundo, a carinha desse tamanho, né, velho? Ah, tem muitas coisas, né, que a gente conquistou, assim, que a gente fez, Engraçado. que se tivesse rede social a gente não faria, né? Porque Não, todo não mundo faria. julga pra caramba. Ah, por exemplo, receber disco de ouro na banheira do Gugu. Não, isso não dá. Todo mundo, a molecada, nossa, que legal, pra vocês, é legal. É. Pô, a gente lá praticamente pelado, ninguém tá preparado pra aquilo, né, velho? Aconteceu. Aquilo era louco, cara. Insano. Dentre outras coisas. Insano. Vamos voltar pra música, né? Vamos voltar pra música. Ô, Leandro, você falou dessa questão das influências de fora, né? E você foi um cara que representou muito, né? Como produtor musical, tornando o samba bem world music também, né? Eu queria te fazer essa pergunta. Você é um cara que tem conexões internacionais. A gente Bastante. vê que você está sempre rodando o mundo e curtindo e trazendo muita coisa pro samba, né? De legal. Como é que é o gringo vê o cavaquinho? Como é que eles olham para esse instrumento? O Salgadinho deu um cavaquinho pro Steve Vai. E Eu no dei um disco ele Pharrell gravou. Williams, eu dei um Pharrell Williams. Aí. Como é que eles veem o cavaquinho? Sabe o que eu lembrei agora? Lembrei quando a gente convidou o Billy Paul para cantar no nosso disco em 98, no São Paulo Brasil 1, que ele canta Perfume, né? Não vou te esquecer jamais, meu grande amor. E eu tenho as imagens do Billy Paul cantando lá na Filadélfia, na cidade onde ele nasceu, numa cidade lá onde ele nasceu. E eu lembro justamente ele me vendo tocar no cavaquinho, o cavaquinho em voz, ele ficava... A impressão que o americano tem é como se ele tivesse visto aquilo em uma outra dimensão, como se aquilo fizesse parte dele, por ele também ser negro e de ter ancestrais que vieram da África e tudo mais, toda essa questão mais religiosa da coisa. E ele falou, cara, parece que eu já conheço isso, mas eu não sei de onde, sabe? Existia essa coisa mais espiritual, assim. E aí eu sempre gostei de fazer essa ponte, né? Entre a música negra americana e a música negra brasileira. Lembro quando a gente gravou com o Take Six também, que foi incrível. Quando a gente gravou na catedral em que a Whitney Houston fazia parte do coro, que é a Pilgrim Cathedral Church, lá no Harlem também, que a gente gravou ao vivo lá. E recebo vários artistas americanos e outros que vêm fazer o Lollapalooza aqui em São Paulo, eu recebo aqui. E eu gosto de fazer essa conexão porque eu acho que a música ela é muito universal. Eu lembro de uma história extremamente importante, assim, do Clube do Samba que o João Nogueira havia fundado na década de 70, em que ele junta uma galera, eu acho que é na casa dele ou em algum lugar, e que aparece até no Fantástico, Clementina de Jesus, Alcione, Beth Carvalho, ele junta essa galera dizendo, se revoltando contra a disco music que estava tomando o lugar do samba, eles chamam de discoteca, né? Uhum. E aí eles faziam como se fosse um manifesto contra a música americana e tal. Eu achei aquilo extremamente importante para eles. Eu acho que eu também, se eu tivesse naquela época, eu acho que faria parte desse manifesto,
porque era uma outra situação. Acho que quando a gente começou nos anos 90, em que a gente começou a tocar no rádio, o Catinguele, a arte popular, começou a tocar com Madonna, com Michael Jackson, com Duran Duran, e ganhar desses caras, ali antes eu entendi que eu pensei assim, eu não posso ser contra esses caras, eu tenho que trazer esses caras para perto do samba, e pensar que o samba pensar que o samba também é uma música pop, que pode ser curtida por esses caras. Que foi exatamente quando essa geração da gente chega na parte comercial, nas prateleiras, né, que hoje são as plataformas, né? Quando a gente chega ali nessa cena e com toda essa influência da música internacional, é impossível de não ser, né? Porque no rádio, e era o rádio, a nossa cena era o rádio. Eram as FMs, as FMs, eram também os vinis, né? Então eu sofri essa influência da minha família. Os instrumentos da beira de campo de batucada ficavam na minha casa. Sim. Né? Eu vivia colado no surdo. Os discos, as picapes dos bailes dos meus primos ficavam na minha casa. Sim. A minha avó tocava um pouco de cavaquinho, meu avô um pouco de sanfona. Dificilmente eu não ia mergulhar no universo da música. Eu não sei se na produção... E a música negra vindo de fora, né? Então, e a música família com samba. Exatamente. Um tio que dava baile, né? Meu primo dava baile, som. Né? Então, eu me via sempre mergulhado dentro do universo da música. Eu cheguei no colégio, Leandro, na 4ª série, e eu gostava muito de jogar futebol, e aí eu era um bom aluno, mas quando mergulhava no futebol para treinar, eu já perdi o foco e ia pro futebol. E uma professora me trouxe para dentro do universo da linguística, né? Professora Maria Aparecida Laporta, professora de português, e ela trouxe pra gente o jogral, cara. O jogral era uma coisa fascinante pra mim, aquilo mexeu com a minha alma. Adorava. Olha, as meninas vão ler o texto até essa parte, nessa parte os meninos vão começar a ler. Então ficava uma coisa bonita, falava, nossa, que coisa emocionante, que mexia comigo, né? E aí quando a minha música vem, não tinha como. Meu amor, é só você voltar pra meu querer. É um jogral, isso é um jogral, né, cara? É o contraponto, né? É o contraponto. Da educação ali da escola, né? Nascido em 15 de novembro de 1800, era assim, né? O cabeçalho e tal, né? Então, toda essa influência do criança se tornar adolescente, você acaba trazendo quando você vai realizar a obra, e isso fica imputado dentro de você para sempre. Sempre que você mergulhar em algo, parece que esse é o seu dicionário, esse é o seu onde está tudo que você fez de importante, né? Onde você começou, que nem agora nessa pandemia, a gente resolveu fazer o Cavaquinho Fest Start, Academia do Cavaquinho. Por quê? Esse aqui é o meu começo, tudo que eu fiz no cavaquinho sempre esteve envolvido, né? Definitivamente mudou as nossas vidas, né? Mudou as nossas vidas. Um instrumento que mudou as nossas vidas. Até botei esse dia na rede social, falei, olha, eu conquistei tudo através do cavaquinho. O pessoal, não, tudo não, você também canta, mas se eu não tocasse cavaquinho, imagina se o Wilson não fosse músico, né? Como é que você ia descobrir o Wilson cantor? Então... Como é que o cavaquinho entrou na sua vida, Leandro? Você já começou com ele ou você... Lembrei da cena aqui agora. Como ele entrou. Essa pergunta parece que já estava... Não está em nada ensaiado aqui, viu, gente? O papo não real, tem roteiro. Eu lembro como se fosse hoje, Beto. Eu lembro que, como eu te disse, eu vim de uma família de músicos, né? Mas eu nunca me interessei pelo cavaquinho. Quando de repente eu estou numa barbearia em que meu irmão cortava cabelo, que chamava barbearia, não era? Barbearia. Não tinha cabeleireiro, era barbeiro que cortava cabelo. Hoje é barbershop, né? Barbershop. É Que tudo mais gourmet, internacional. Barbershop. Barbearia. E eu lembro, inclusive, ele é uma grande referência para mim, que é o Ló do Cavaco, lá da Zona Norte, que tinha um grupo chamado Grupo Swing. Ele entrou o Ló do Cavaco, ele entrou na barbearia e começou a tocar com palito de fósforo, que era a palheta dele, começou a tocar Pedacinho do Céu, do Valdir Azevedo. Né? E aí, cara, eu olhei aquilo, eu tinha 11 para 12 anos, eu olhei aquilo e falei, nossa, tá rolando um amor aqui, um negócio diferente por esse instrumento. Que eu não tinha identificado esse amor quando eu ia no meu tio ver ele tocar bandolim, violão de 7 cordas e meus primos tocar cavaquinho e tal. E aí o Ló, nessa barbearia, nesse dia, aquilo... Eu comecei a pensar assim, aquilo mudou minha vida a partir essa música. Vai lá que eu te acompanho. Se tivesse um violão de 7 aí...
Desafinado. Isso aí. Cara, a minha paixão veio justamente por causa dessa música. Por isso eu comecei a Olha tocar. que coisa! Caramba! E a minha paixão também. Cara, chorava aí. É. Nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí, Pode olha, dizer. o pedacinho do céu. E aí eu comecei a aprender com o Ló. Meu pai pagava para ele uma aula por semana. E ele nunca vinha me dar aula, porque ele sempre tinha show. Olha, E aí eu ficava. cara, aconteceu quase igual comigo, exatamente. né? Quase igual. Nunca, eu sempre ficava esperando ele. Ele me dava um monte de exercício de digitação e um monte de coisa, ele nunca vinha. Ó, os meus alunos não podem reclamar disso, viu, gente? Fiz um sacrifício por vocês, viu? Cara, gente, a pior coisa do cavaquinho é essa bendita aula de digitação. Rapaz. Cara, é uma pergunta que eu já ia te fazer. Quando você começou no cavaco, você já tocava algum instrumento antes ou não? Não, primeiro Foi o primeiro Eu instrumento. tocava instrumento de bateria, de escola de Ah. samba. Eu tinha uma escola de samba mirim que eu desfilava nos bairros, no bairro da, Legal. Você lá veio da da Parada Inglesa. percussão. É, eu era tipo, era mestre. O Eu Lua dançava, também veio da percussão, é, né? eu dançava, Lua, Não, cara. pode crer. era mestre sala com 7, 8 anos de idade, dançava Legal, cara. samba pra caramba e era mestre de bateria, gostava, mestre de bateria mirim da X9 na época. Caramba. E aí fundei minha própria escola e depois o cavaquinho veio aos 11, 12 anos. Desde pequeno já. Já era funcionário, empreendedor, Já era né? empreendedor. Desde jovem. Cara, vem do DNA isso, né? Mas que E aí você, quando você começou no cavaco, quais foram as suas maiores dificuldades? Você acabou de falar da digitação. Porque esse podcast é para ajudar a galera que está começando também no cavaco. Então, acho que os 2, 3 primeiros meses do cavaco são os piores da vida de quem vai aprender. Porque o cavaquinho é um instrumento Também muito... acho isso. Não é verdade? Duro, né? É um instrumento muito duro, muito agressivo. A gente tá falando das meninas, tem muitas É. mulheres que estão tocando o cavaquinho, que elas têm os dedos mais Sabe, finos, Leandro, só um mais parênteses discretos. aí. Eu sempre indico pro pessoal, eu não indico um luthier A ou B, eu indico o melhor cavaquinho que seja mais macio, para que seja prazeroso, né? Porque Sim. realmente ele é um instrumento. Porque eu acho que é uma grande... É uma transição muito importante que a pessoa, se ela não desistir nessa época, Aí ela, ela vai embora. consegue, vai vai ficar embora. Mas feliz, muita né? gente desiste no início, porque Exato. o cavaquinho é um instrumento muito difícil E no início. E ele é duro, porque É. eu sou guitarrista a minha vida inteira. Peguei um cavaquinho que ficou lá no escritório e ele é duro, bem duro. Sim, sim. Eu treinei Por isso um que fica lá dia, escrito. cara, no segundo dia eu já não aguentava É. tocar nas cordas. E olha que eu já toco violão, guitarra. E hoje, nesse mundo Imagina maluco pra que quem a tá gente- começando. nesse mundo maluco que a gente vive, que o cara tem que ficar digitando e tá o celular do lado, o cara vai largar e vai Aí vai no ficar WhatsApp. Não Não vai, vai pro né? WhatsApp, Vai ficar no WhatsApp, vai ficar no No touch do celular nas redes não dói. sociais, exatamente. Então, para você que quer aprender a tocar, se você passar dessa fase mais difícil do instrumento, que são os 2, 3 primeiros meses, você vai ser um cavaquinista. Tem alguma dica Vai. para dar? Eu acho que você tem que ter paciência. Acho que se você acha que 1 hora é demais por dia, reduz para meia hora, 20 minutos, mas eu acho que a lição diária ela é extremamente importante para qualquer coisa, De cada sabia? vez, né? Se você fizer 20 minutos de exercício por dia, se você ler um livro 20 minutos por dia, se você conversar com alguém que você gosta 20 minutos por dia, se você aprender uma nova língua 20 minutos por dia, se você tocar cavaquinho 20 minutos por dia, depois de alguns meses você vai se tornar uma pessoa extremamente disciplinada, feliz Muito conteúdo, né? e com conhecimento. 20 minutos por dia, seja lá o que for. Tá aí uma dica, Ó, Aí, galera. sensacional. né? Sigam a dica do Leandro. O que eu vejo que a maior dificuldade da galera é a digitação por conta da dorzinha nos dedos, né? Mas É. ele fala, ó, se você passar dessa fase, você As crianças vai sofrem muito, embora, né, no sofrem. início. As crianças e as meninas, muitas É. vezes, né? Cara, muito, muito louco. Eu sofri também, não sou menina nem criança, eu sofri. Não, a gente sofreu, mas a gente tinha... Eu lembro que tinha um disco de referência pra mim, em 1983, quando eu comecei a tocar cavaquinho, que era o Seja Sambista Também, Pô. do Fundo de Quintal, em que tinha algumas introduções e tudo mais. É, e esse o, tinha bastante coisa. tinha ali, e o Raça Brasileira, que o Mauro Diniz tinha A produzido. raça brasileira tinha muito cavaco também. Tinha muito cavaco, e o Mauro hoje é um grande amigo, assim, além de ser mestre da gente, virou um amigo. É um grande mestre, ele é o seu. Os grandes, o Alceu, assim, e eles trouxeram pra gente o gosto pelo instrumento que eles mudaram as nossas Cara, eu vidas de pegava, alguma pegava maneira. os né? vídeos ali, por exemplo, do Martinho da Vila, que tinha lá o Alceu Maia tocando cavaco. Eu ficava vidrado no Alceu, naqueles sambas maravilhosos, né?
Era incrível. Ele é um grande amigo hoje também, assim como o Mauro. É. Pra você ter uma ideia, eu tinha feito um samba com o Juninho lá pra Madureira, né? Eu vou pra Madureira ver a velha guarda, salve, salve essa massa. Quero cantar de boa na câmera. Era cheio de partido alto. Manda esse samba aí, manda esse E, samba aí. e aí, quando eu fui na casa do Mauro, ele me mostrou Madureira do jeito que eu imaginava, cara. Eu nunca tinha ido no Rio. Eu adorava Portela, né, velho? Eu vou pra Madureira ver a velha guarda, salve, salve essa raça. Quero cantar de Monarco, Alberto Nonato e Casquinha, as rimas, as canções e poesias. Quero viver tudo isso e viver muito mais, as coisas da antiga. Quero viver tudo isso e viver muito mais, as coisas da antiga. Mas eu vou pra Madureira. Ah, que bonito, né? Lindo. Então eu era muito ligado nisso. O Juninho do Banjo, que era um grande parceiro meu de tocada, de estrada. O primeiro livro que eu li foi do Paulo da Portela, né? Então ali eu entendia toda a militância dos caras. Sim. Então não, você tem que ler esse livro e tal. Então eu sou muito grato ao Juninho, que ele me deu esse livro do Paulo da Portela. E ali eu comecei a sentir um amor muito grande pela Portela, estando em São Paulo. Nunca tinha ido no Rio de Janeiro, né? Mas a gratidão de tudo que aconteceu por lá, acerca do samba, e o que você está me falando é muito pertinente aqui, em relação ao Mauro, né, cara? Porque a figura dele, do Monarco, a figura... Pô, Eu lembro também, sabe, muita coisa tinha também. uns caras assim que eram extremamente importantes. Essa coisa de São Paulo e Rio, para mim, nunca existiu, né? Sempre eu notei coisas extremamente importantes dos dois lados, né? Mesmo a gente sendo de São Paulo, eu gostava de também. várias coisas do Rio, várias coisas de São Paulo simultaneamente. E às vezes um com um pouco de sotaque, o outro com menos sotaque, mas sempre as coisas como se fossem um complemento da outra, né? Então eu Muito complemento da outra. lembrava muito do Odair Menezes, por exemplo, que é um Nossa, mestre. O Odair, eu lembro que ele fazia Tira a algumas mão coisas. dessa vaca. Vou tentar aqui, é que ele tá É, desafinado. esse cara. pega aqui, ó. Pega esse aqui. Deixa eu ver se isso. Não afina, né? Aqui, ó, deu. Ó, Uma coisa assim que ele fazia, ó. Nossa, os batuqueiros adoravam isso. Aí todo mundo tocava, né? O pessoal tocava, agora é a hora do pandeiro, é a hora do Quem não tantã. fizesse isso aí não estava Quem não ensaiado. faz não estava ensaiado, exatamente. Ah, você faz aquilo que o Daí faz? Não, então você não toca cavaquinho. É, exatamente. Caramba. Os batuqueiros já vinham. Era assim? Os batuqueiros Era assim. adoravam. É a hora do break. Era a hora parada. é a hora que, por exemplo, você estava paquerando uma gatinha, é a hora que você aparecia pra gatinha, era aquela hora ali. Era a hora o cara tinha que fazer uma graça, aí a gatinha já ficava de olho. Mas é verdade, sempre muito É. complemento de um pro outro, né? São Paulo Sim, e Rio, né, cara? sim. Essa coisa de namoro. Não existe o amor que a gente sente pelos músicos, vai além das fronteiras. Não tem, porque é do Rio, porque Uhum. é São Paulo, porque coisas assim maravilhosas aconteceram. Por exemplo, o Omig Neto, que é um pai gênio nosso. do samba, assim, a personalidade dele é dividida entre São Paulo e Rio, né? É. O Originais samba, originais do samba, Fundo fundo ali, de quintal, tudo, ele né? morava em São Paulo, Reinaldo, várias Reinaldo, coisas que aconteceram. Desci. Exatamente, muita coisa que aconteceu. O Sombrinha saiu de Santos para ir para o É. Rio. Eu acho que quando aparece qualquer situação assim é muito baseado na questão comercial, né? A questão da arte mesmo, ela nunca pode ser maculada. Nunca. Porque não dá para macular a arte, né? Então é incontestável a contribuição de todos esses aí que a gente citou pro cavaquinho, nossa, cara. A gente hoje vendo aí caras que surgem, o estilo do voró, do cavaco, o cara que se dedica ali, o Wendel Cosme ali, Herculano, né? O Juninho Hernandes, o Lincoln, né, cara? Sim, tem muita Juninho gente legal. Rezende, é verdade. Tem muita gente legal. Valeu. Mas assim, É uma muito coisa que eu bom. queria dar, falando dessa coisa que está acontecendo na internet, eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa que tem habilidade, não talento. Habilidade, São coisas diferentes. Então, às vezes a gente confunde, até quem está tocando percussão, e quem está cantando, e quem está tocando cavaquinho, banjo, violão, ou guitarra. Muita gente está fazendo coisas com habilidade, só que habilidade é uma coisa, talento é outra.
talento é silêncio, habilidade às vezes nem sempre é silêncio. Então a gente tem que se ligar nisso. Às vezes é melhor você silenciar do que você se mostrar habilidoso para dizer eu faço mais notas, eu faço mais grooves, eu faço mais batidas, eu solo e ao mesmo tempo eu acompanho. Isso é habilidade. Talento, às vezes, é você colocar a pausa num lugar onde ninguém pensava e você transformar aquela pausa numa melodia que não existe, por exemplo. Isso é talento. E você sair da habilidade para o talento requer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de doação, um pouco mais de ousadia. Que a habilidade ele é o primeiro estágio, o talento é um estágio mais avançado. Assim como a graduação, o mestrado, o doutorado. O talento é o estágio mais importante. Trabalhar isso. Você disse propriedade, assim, algumas coisas que eu falo por vezes, porque é importante você ter para entregar. Mas é importante você também saber o seu espaço e o espaço que você vai ser exigido, né? Porque é legal, vou ver o Beto tocando a guitarra e falar, pô, eu posso chamar aquele cara porque ele vai me suprir naquela situação, né, cara? Então, talvez se você for alguém que vai ter empatia com aquele trabalho, vai desenvolver uma parceria de anos e anos e você vai trabalhar junto com aquele produtor, com aquele... Isso que você falou é legal, sabe? Isso é uma coisa importante que eu vejo também quando a gente lida com música como samba, que é uma música que a gente tem que compartilhar, é que às vezes muitas vezes a gente tem que deixar de tocar para o outro aparecer. E muitas vezes eu não vejo isso. Vários grupos eu vejo que todo mundo quer tocar simultaneamente o seu melhor ao mesmo tempo, com muita habilidade, com muitas notas, e a gente, muitas vezes o talento é você se mostrar humilde de tocar menos para o outro aparecer, entendeu? A gente tinha essa coisa de silenciar para o pandeiro aparecer, ou para o cavaquinho aparecer, ou para uma voz aparecer, ou para um coro cantar junto, né? Eu sinto que hoje o samba ele é menos compartilhado musicalmente, porque todo mundo quer mostrar habilidades, né? E às vezes o talento, como diz que é um grau acima da habilidade, o talento muitas vezes você tem que silenciar para outra aparecer. A habilidade é você para tocar junto. Mas o talento é quando você às vezes deixa de aparecer para um companheiro que talvez tecnicamente nem seja tão bom quanto você, para ele poder aparecer, para você levar ele para cima. Entendeu? Você como produtor musical, a gente pode entender que você sempre teve mais contato com esse tipo de situação. Sim. Como produção musical, você produziu o Arte Popular, que era o seu próprio grupo, que você atuava, uma gama de artistas grandes, né? Então acho que isso faz com que o seu trabalho possa, essa sua conclusão possa ser pertinente, e é pertinente realmente. Há muita coisa que acontece. Eu nunca me envolvi tanto com a produção no nível que você se envolveu. Então eu acho maravilhoso isso, quero deixar esse relato aqui. Pô, que legal, mas ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Assim, eu sempre deixei a trilha pronta, uma ideia pronta, né? E assim, o Adilson Vitor, que é um cara que foi um mentor assim na minha questão profissional, né? Ele me fez descansar nessa parte no momento que eu era muito exigido também, Leandro, ali na questão artística, né? É muito difícil pro artista, por exemplo, você fez aquela música, Lua Vai, eu fiz essa música, né? Aí de repente você é exigido, as pessoas começam a te cobrar, olha, faz outra Lua Vai. Não vai ter, cara. Não vai ter. Não vai ter outra Lua Vai, não vai ter outro Teu Cheiro. Não, você está ali para criar. Então, eu acho que essa questão de não mergulhar tanto para mim na questão de produção foi importante também. Que eu não ia dar conta. Eu acho que você tomou uma atitude certíssima. Eu não ia dar conta, não ia dar conta. Porque é um poço sem fundo. É um universo maluco. Eu tenho um estúdio grande, maravilhoso. Eu sou engenheiro de som hoje, com 25 anos de estúdio. Mixo, faço meus trabalhos, tiro o som das minhas músicas do jeito que eu quero, porque o som para mim é uma característica importante de dizer a sua época, sabe? Coisas mais graves, coisas mais agudas, coisas com mais distorção, menos distorção, dizem do seu sentimento, o que você vive. Mas ao mesmo tempo, te tiram às vezes um tempo que eu não me arrependo, pelo contrário, eu sou muito feliz assim. Mas não dá para você fazer tudo. E eu tentei muitas vezes fazer tudo. Muitas vezes você se absteve da frente de ser o artista, né? Já aconteceu aí algumas vezes, por exemplo, discos do Arte Popular em que eu fazia produção, arranjo, e quando eu ia cantar, eu cantava mal.
Tem várias gravações minhas cantando muito mal porque eu estava exausto. É que você já se relacionou tanto com a É. música que chega uma hora que Eu você... fiz uma, Exatamente. acho que Brava, né? uma das produções mais legais que a gente fez, Beto, acho que foi a volta, né? A volta do grupo Catinguelê. Nós fizemos arranjo e produção. É maravilhoso esse material. É, só tem no YouTube, acho. tem no A YouTube. gente não tem. Mas assim, eu estava tão envolvido com outra situação da minha vida que aquele disco estava mostrando o sentimento que eu tinha na música naquele momento. Sim. Então eu sempre fui muito cri-cri com a questão do cantar, né, cara? Afinação e tal. Poxa, mas o cantor não está cantando afinado, então ele não é cantor, mas não é bem assim. Ah, eu aprendi a cantar na marra. Né? E eu, pô, mas se o cara não tá cantando afinado, cara, põe outro, conforme você fez, né, cara? É. Eu nunca tive muita paciência, um jeito pra lidar com isso. Fala, não, cara, mas por que o cara quer cantar se ele não é cantor, cara? Deixa o cara que canta cantar, cara. Eu não conseguia entender isso. E eu não ia lidar bem com essas coisas. Sim. Nessa fase que a gente fez esse disco, A Volta, então, cara, eu tenho um coral maravilhoso nesse disco. São arranjos incríveis, assim, né, cara? Que algumas pessoas ouviram e falaram, mas peraí, cara, tem alguma coisa diferente aqui, o que tá acontecendo? Eu tô achando que esse coro tá muito afinado, mas o coro tem que ser afinado, cara. Eu nem ia conseguir lidar com isso. Não, é verdade. É um nível de comprometimento com a música que às vezes você deixa de ser artista para que os outros apareçam também. Você se doa tanto por disco que quando você vai cantar você não canta direito. Aconteceu isso muitas vezes comigo. E já que a gente está nesse assunto de produção, como é que você, como produtor, Leandro, escolhe um cara para vir tocar cavaco? Tipo, eu quero trazer um cavaquinista. Tipo, como o Salgado falou, eu gosto do som de guitarra do Beto. Não, eu prefiro o som do Michel. Não, eu quero a guitarra do Valmir. Como é que você faz essa escolha? Pergunta, eu acho que assim, velho, eu acho que o mais legal do músico é ele promover no instrumento uma assinatura. Mesmo que tecnicamente não seja perfeito, eu não gosto dessa palavra perfeição, até muita gente, até eu fiz um post dizendo isso. Estou gravando Violão no Fundo do Quintal 2, em que eu gravei mais de 500 versões para escolher 17. Assim, então eu gravei, sei lá, 25 vezes uma música para escolher a melhor, porque eu não poderia editar, porque eu gravei o violão e voz junto, não poderia afinar, então eu tive que escolher uma. E aí eu penso assim, que quando você, às vezes que eu escolhi algum instrumentista para tocar determinada música, é porque ele assina aquela música com a sua personalidade. E aquilo não quer dizer que tecnicamente ele vai ser melhor do que o outro, mas que ele vai trazer num instrumento, ele vai printar no instrumento junto, a sua personalidade junto com o instrumento dele, e que a pessoa vai ouvir 2, 3 notas e vai falar, pô, é essa pessoa que está tocando. Independente se tecnicamente ele é muito bom ou não. Isso já vem no arranjo, quando você está fazendo arranjo ou não? Já vem no arranjo. Eu penso muito na pessoa que pode executar o arranjo e trazer a personalidade dele, né? Porque quando a gente lida com música, com samba, por exemplo, as pessoas não entendem, e acontece isso muitas vezes. Quando você vai, de repente, dobrar um coro em que você tem 3 ótimas vozes, aí você dobra esse coro 4 vezes, matematicamente você diz que você tem 12 vozes. Não, você não tem 12 vozes. Você tem 3 vozes, 4 vezes dobradas. Não é a mesma coisa que você ter 3 violinos tocando 4 vezes ou você ter 12 violinos. Uma orquestra é feita de personalidades diferentes. Exatamente. Então não adianta você, dizer, eu vou dobrar o pandeiro 2 vezes, vou dobrar o coro 5 vezes, que eu vou ter o som de uma escola de samba. Você não vai ter o som de uma escola de samba. O que você vai ter é o instrumento dobrado com a mesma personalidade. Por isso que a música ela tem que ser compartilhada. Porque 12 pessoas, elas definem muito mais grupo do que 3 pessoas tocando 4 vezes. Exatamente. E é assim que tem que ser, graças a Deus que é assim. Sabe quando eu defino um time para trabalhar comigo, Leandro, Roberto? Olha o diretor ali, ó. Olha lá. Fala alguma coisa, diretor. Tá certíssimo, concordo com tudo. Você sabe quando eu defino um time para tocar comigo, eu defino o cara precisa estar feliz. Sim. Às vezes tem cara que tecnicamente não é tão bom quanto um outro, né? E na nossa banda a gente às vezes encontra casos assim, mas você vê a evolução do cara porque ele está feliz. O cara vai estudar. Fala, não, eu quero estudar. E aí, cara, a entrega dele passa a ser muito melhor do que às vezes um cara que fosse suprir 1 ou 2 vezes só a tua necessidade ali. O Beto sabe muito bem disso. Eu lembrei de um cara, Salgado, Mestre Talismã, que você conheceu também.
que eu lembro que ele me ensinava algumas coisas no intervalo só para contrariar, porque ele tocava arte popular e Grupo Bacia do Samba, que era a velha guarda do Camisa, em 1986, 87, a gente tocava junto. E o Mestre Talismã já tinha gravado com o Bete Carvalho, com um monte de gente, e no intervalo ele me ensinava algumas coisas. E tem uma coisa que eu lembro como se fosse hoje, que eu falei, professor, Mestre Talismã, eu quero o Fá maior que você faz. E eu nunca consegui fazer o Fá maior dele. Porque o Fá maior dele era dele, não era meu. E eu não conseguia nunca reproduzir o Fá maior dele. Tanto que pra mim o maior Fá maior da história do samba é do Mestre Talismã. Que tinha esse Fá, cara? Só ele que tinha aquele Fá. Cara, é incrível, né, cara? É a assinatura do cara. É. Eu tô lembrando que o Breno falava que um acorde ele muda o som conforme a careta que você faz, né? Ele falava, você faz um acorde diminuto, blim, pô, não tem efeito, agora faz. Olha como verdade. ficou bonito. É verdade. É verdade. As brisas do cara, doido, É né? muito louco, né, cara? O Breno é um grande Um grande músico instrumentista, também. grande músico. Pô, Leandro, muito legal, muito, assim, esclarecedor ouvir essas coisas que você está falando acerca do músico, porque o podcast aqui, eu e o Salgado, a gente sempre conversa sobre o porquê fazer o podcast, é justamente para revelar para quem está começando no instrumento, né, ou quem já toca, como que é a vida de quem toca cavaquinho, porque viver de música e fazer música não é só música, né? Como Não. o Salgado acabou de falar, ele compõe de um jeito porque na escola a professora ensinou o jogral para ele. Você criou seu estilo de batida porque você escutava e tinha influência da música do R&B, né, do soul, do funk. Então, muita coisa molda um músico, né, um produtor musical, um compositor, e é disso que a gente quer falar aqui. E você reforçou muitas coisas que a gente compartilha, assim, essas ideias de que menos é mais, né, no sentido de a hora de respirar, a hora de saber entender que a música está acontecendo e como desenvolve uma produção também. Eu e o Salgado, quando a gente produziu, acho que aquele disco O Vermelho, Feliz por Ter Você, ali a gente usou e abusou de umas coisas que muita gente talvez não tivesse coragem no momento de fazer. Tem gente descobrindo esse disco hoje. A gente se inspirou muito no Zeca Pagodinho, porque a gente fez uma viagem no O centro do Brasil. Tipo, sei lá, umas 30 horas de carro a gente ficou andando e ouvindo a coletânea do Zeca. E aquilo, poxa, olha, os caras põem cavaco pra cá, cavaco pra lá. O timbre, eu entrei no estúdio, era o Dalton, acho que foi mixar. E eu falei, Dalton, eu quero esse som do Zeca no disco. Sabe, então, a gente buscou uma outra sonoridade. Gravamos 2 cavacos, chamamos o Nandinho do bandolim. Porque a gente acredita nisso, de que a música ela acontece muito melhor quando tem muito mais pessoas contribuindo para ela, né? Sim, que não fica um sabor só, né? Sim, eu acho extremamente importante. Uma coisa que eu aprendi a lidar também, que acho que é o último toque, já está acabando, né? Já. Tá no finzinho. Não, acho que um toque legal, Beto Salgado, para dar para quem está assistindo, é que você tem que se desapegar da perfeição, sabe? Uma coisa que é extremamente importante. Não acredite que a música tem que ser perfeita para ser ouvida e que ela precisa ter um refrão falando de determinadas coisas para ela atingir um determinado público. Não, a música ela é imponderável e ela é só um retrato do que você vive numa determinada época que você está, entendeu? E se ela conseguir traduzir algo que seja um pedaço da sua verdade para quem vai ouvir, ela já cumpriu o seu papel. Então ela nunca vai ser perfeita, ela não tem que ser perfeita, ela não tem que ser 100% afinada, ela não tem que ser 100% com Exata. tríades perfeitas. Não, aqui a terça está menor, a terça está maior. Tem algumas pequenas coisas que a gente aprende na escola, mas uma grande coisa que a gente não aprende na escola é que a gente tem que colocar a nossa verdade na música e que ela não precisa ser perfeita para ela ser importante. Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. É louco. Eu fiquei muito feliz de bater esse papo aqui, né, com o meu xará, o Paulo Leandro, o Leandro Learte, né, cara, que é um cara muito querido, assim, em todos os gêneros musicais, a gente vê que ele é muito querido, mas a gente tem a peculiaridade, assim, de falar, não, o Leandro é nosso, ele é o Paulo Leandro,
né? A gente vê no mesmo lugar. né? Ele é o cara do cavaco, mas assim, é um multi-instrumentista, um cara do bem. Esse espaço desse estúdio aqui, quando eu entro nesse lugar, eu sempre viajo há tantos anos atrás, quando o estúdio era mais na frente ali atrás, né? Sim, na garagem. E eu fico muito feliz em ver que a musicalidade que você deixou fluir na sua vida te deu grandes amizades e um espaço tão gostoso para fazer música e bater papo como esse aqui. Nós conversamos com o Paulo Leandro aqui, estávamos aqui com o Beto Santos, um grande guitarrista também, articulador aí e construtor, junto comigo, da Academia do Cavaquinho. Esse espaço para a gente poder falar de cavaquinho, falar de música, trazer amigos queridos como o Leandro. Se você quiser deixar suas redes, alguma consideração final, Leandro, fica à vontade. Só me procurar. Eu não tenho tantos seguidores que nem o Salgado tem, mas eu dou minhas cacetadas. Não tem nada, cara. Mas na verdade, assim, é importante a gente, depois de tanto tempo, a gente está vivendo essa pandemia, essa coisa de todo mundo estar trancado, né? E eu acho que o cavaquinho e o que vocês estão fazendo de colocar um instrumento na vida das pessoas é uma maneira de sociabilizar, né? Depois de uma pandemia tão terrível e que está separando as pessoas, o instrumento ele humaniza, né? Ele pode ser o companheiro em várias dores, em vários momentos difíceis. Então, independente se você vai ser músico ou não, o cavaquinho ele pode ser um antidepressivo, né? Ele pode ser um cara que de repente pode te ajudar em momentos de solidão, em várias terapias ele pode ser o seu psicólogo. Então, aprender um instrumento é dar mais uma alternativa para a felicidade. Eu acho que é isso aí. Bonito, bonito. Perfeito. Estivemos aqui no Cavaquinho em Cena, mais uma consideração, Beto? Sim, sigam nossas redes sociais. Sigam nossas redes sociais, Academia do Cavaquinho Oficial, canal do YouTube. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E entrar no canal do Telegram também, né, Salgado? Telegram, lá a bem gente legal. está sempre conversando com o pessoal, mandando dicas. Tem dia lá que é o Salgado dando um bom dia. Vamos ver se o Leandro manda um áudio um dia. Com o maior prazer. Mandar um bom dia lá no grupo também. Com o maior prazer. E lá a gente acaba conversando, então. Vou falar assim, ó, não desanimem nos exercícios de digitação. Tá bom? É isso. Isso aí. Tamo Nós junto. tivemos aqui Cavaquinho em Cena, na Academia do Cavaquinho, onde o Cavaquinho é o protagonista aqui. E nos encontramos na próxima edição. Leandro, obrigado por ter. Obrigado. A honra é minha, recebido a gente obrigado. aqui, viu? Obrigado, Obrigado, Leandro. equipe toda aí. Obrigado, Valeu. gente. Valeu, gente. Abraço. Valeu.